Então, você já pegou aí a tabela de distribuição normal, já pegou o que eu pedi para você, a resolução comentada dos exercícios, mas antes disso, antes de você olhar qualquer coisa aí, vamos lá ver o que é isso aqui, distribuição normal de probabilidade. Bom, quando nós temos fenômenos que são assim, digamos, controláveis, tipo o quê? Tipo produção. Numa linha de produção, o ideal é o quê? Que você controle o que está sendo produzido, controle a qualidade. Então isso é um fenômeno controlável. A altura das pessoas. Ninguém cresce infinitamente. Existe um padrão genético, que é o controle natural das coisas. Mas também existem fenômenos que não são controláveis. Pensa um pouco aí. Terremoto. Terremoto não é uma coisa que você controla. Então, terremotos não são fenômenos que nós podemos estudar com a distribuição normal de probabilidade. Nós só podemos estudar com distribuição normal de probabilidade fenômenos que são mais ou menos controláveis. Então, é por isso que nós estamos vendo isso aqui. É por isso que o controle de qualidade das indústrias utiliza a distribuição normal para verificar a qualidade dos seus produtos, né? O andamento da produção. Antes disso, vamos lá então. O que será que é ideal, que é comum e que é normal aqui nessa aula de estatística? O ideal é uma coisa filosófica. Ideal é aquilo que você quer, que você sonha, mas que na prática não existe. Tá só aqui, é filosófico. É o 100%, o ideal é o 100%, é a qualidade total. Isso é o que a gente persegue. Isso é o que a gente percebe, mas que na prática, na vida real, no dia a dia, não existe. É o nosso sonho, é filosófico. O que é comum? Comum nesse contexto aqui é todo mundo que está dentro de um padrão, está dentro de uma faixa de padrão. Então, por exemplo, você poderia dizer, eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa comum, pensando na minha estatura, por exemplo, eu tenho 1,60 m. Eu sou uma mulher de estatura comum. Eu estou classificada entre as mulheres brasileiras comuns em relação à minha estatura. Por quê? Porque a maioria fica aí entre a média, né? E essa estatura que eu tenho. E o que é normal? Normal nesse contexto é todo mundo que cabe dentro da distribuição que nós faremos. Então, todo mundo que está dentro desse fenômeno, como eu disse, mais ou menos controlável. Será que uma pessoa, por exemplo, que tem 1,20 m, ela é considerada comum? Não, ela não é comum. Não é comum você ver uma pessoa de 1,20 m, mas ela é uma pessoa normal. Então, normal é tudo que cabe dentro da distribuição. Comum é o que fica mais próximo à média. E nós veremos isso daí. Bom, então, filosófico, a maioria, que é comum, e normal, todo mundo dentro desse fenômeno que eu disse mais ou menos controlado. O que é então isso? Você vai coletar uma amostra e aí essa amostra, você vai colocar os resultados dessa amostra e fazer um gráfico. Você pode fazer aquele gráfico de frequência, sabe? De colunas de frequência. Quando você juntar todos os pontinhos daquela coluna de frequência, os pontos médios de cada coluna, você terá uma curva assim, mais ou menos nesse formato, que é a curva normal, é a curva de Gauss. Essa curva aqui não é uma invenção, veja que não é uma invenção, você coletou amostras, você estudou as amostras, você fez o cálculo da média das amostras, o desvio padrão e está plotando os resultados lá no Excel, onde você quiser. Isso vai gerar um polígono de frequência, né? Cheio de retângulos. Você pega o ponto médio desse polígono, une os pontos médios, você tem essa curva neste formato aqui. O que essa curva tem de interessante, de importante? Bom, ela é simétrica em relação ao centro aqui, ó, ela é simétrica. Isso quer dizer o quê? Tudo que eu tenho desse lado, eu tenho igualzinho do lado de cá. Então, a área sob essa curva aqui, ela vale 100% da sua amostra. Cabe 100% da sua amostra aqui dentro.
Isso quer dizer o quê? 50% deste lado e 50% deste lado. Bom, lembra lá da aula de média aritmética? Se não lembra, volta nos videozinhos lá da unidade 2. Vamos centralizar então esta curva na média aritmética. Então aqui está a média aritmética e nós sabemos, por conceito, por teoria, que cabem 3 desvios aqui à direita e 3 desvios à esquerda da média aritmética. Nós sabemos isso. Então eu vou ter aqui a média aritmética mais um desvio padrão, aqui mais outro desvio padrão e aqui mais outro desvio padrão, totalizando 3. Aqui menos um desvio padrão, menos um desvio padrão, menos um desvio padrão, totalizando 3 também. Mesma coisa que nós fizemos lá no estudo da variância do desvio padrão, nós faremos aqui. Então essa curva normal, ela é centralizada na média aritmética e no desvio padrão. Então, para eu estudar distribuição normal de probabilidade, o que eu preciso? Só preciso de 2 parâmetros, a média aritmética e o desvio padrão. Eu preciso desses 2 parâmetros. Veja que isso é moleza, né? Na hora que você coleta uma amostra, você calcular a média aritmética e desvio padrão é coisa muito básica. E é praticamente isso que se usa nos controles de qualidade, ok?